Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo bíblico e nós vamos hoje falar nós estamos tratando acerca de uma série, somos todos missionários de Cristo, e na última vez nós tratamos sobre a urgência de um ganhador de almas, e nós aprendemos sobre a urgência de um ganhador de almas, que precisamos ter urgência em ganhar almas para Jesus. Um dos pontos que nós trabalhamos é que nós aprendemos que nós precisamos ter urgência em ganhar almas para Cristo. Outro ponto que nós trabalhamos também é que a obra de ganhar almas, ela deve ser o maior desejo da nossa vida. A obra de ganhar almas, ela deve ser o maior desejo da nossa vida. Isso tem que estar no nosso coração. Aprendemos também que a colheita de almas é comparável a uma lavoura que precisa ser colhida com urgência. Os campos já estão brancos, já está aí. A seara é grande e poucos são os trabalhadores que se habilitam, que se apresentam para a grande colheita. Nós aprendemos que a colheita de almas, ela é comparável a uma lavoura que precisa ser colhida com urgência. Aprendemos que o tempo certo para pregar e ganhar almas é hoje e agora. O tempo para pregar e ganhar almas é hoje e agora. Não dá para pensar: eu preciso ganhar alma daqui um mês, daqui uma semana, meu vizinho, eu estou pensando, estou ensaiando ainda para falar do evangelho com meu vizinho. Não, nós não temos tempo para isso, é urgente. Nós aprendemos que na colheita de almas nós somos os semeadores e também os ceifeiros. Nós temos que colher, e aprendemos que Deus, Ele recompensa os que trabalham na sua seara. Todos aqueles que trabalham para o Senhor, ninguém trabalha em vão. Ninguém que trabalha para o Senhor trabalha em vão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder para ganhar almas. Ninguém precisa perguntar para um crente se ele foi batizado com o Espírito Santo ou não. Ninguém precisa perguntar para um crente se ele foi batizado com o Espírito Santo ou não. Por quê? Porque o próprio fato da pessoa estar no corpo de Cristo demonstra que ela foi batizada com o Espírito Santo. Esse é o próprio fato dela estar no corpo de Cristo. Porque não há nenhuma outra maneira de entrar no corpo de Cristo se ele não for batizado com o Espírito Santo. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Então, nós todos fomos batizados em um só Espírito. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós. E a epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, o capítulo 12, o verso 13, vai dizer que todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Mas a grande questão é que todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo, o qual foi recebido no ato da sua conversão. Ele já tem. E é interessante você parar para pensar um pouco, porque as pessoas acham que as pessoas recebem o Espírito Santo depois. Não, ele não recebe depois. Ele só se rendeu à pregação do Evangelho porque a ação do Espírito Santo já estava habitando nele. E o que o convenceu quando ele ouve, e é um trabalho em conjunto, o Espírito Santo já estava trabalhando, convencendo ele do pecado, da justiça, do juízo, quando ele ouve então a mensagem do Evangelho. Então ele é batizado com o Espírito Santo.
Mas ele, para ele ser um ganhador de almas, ele precisa do poder do Espírito Santo. Uma coisa é você ser batizado com o Espírito Santo, outra coisa é você receber poder do Espírito Santo. A diferença. Então, o ganhador de almas, ele precisa do poder do Espírito Santo. Ele precisa. Eu vou repetir, porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma pergunta retórica é: você já foi cheio do Espírito Santo? Você já se encheu com o Espírito Santo? Já se encheu dele? Jesus então, ele ordenou aos seus discípulos que não saíssem do texto que nós lemos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que eles não saíssem para realizar a obra missionária sem que primeiro recebessem o poder do Espírito Santo. São homens que têm o Espírito Santo, mas aí Jesus o ordena que eles não saem para fazer a obra, que eles não saem para pregar o Evangelho enquanto eles não forem revestidos de poder do Espírito Santo. A pergunta que eu faço para você: é possível que a igreja hoje seja revestida com o poder do Espírito Santo? É possível isso acontecer? Sim ou não? Você acredita nisso? Piamente, biblicamente, que é possível a igreja ser revestida de poder com o Espírito Santo de Deus? Nós sabemos que é possível e é bíblico, porque Deus, ao longo da história, várias vezes e muitas vezes, Deus visitou o seu povo com grande poder. Com grande poder, Deus visitou muitas igrejas com grande poder de avivamento e deu ousadia para que os homens pregassem com muita intrepidez a palavra de Deus. E o evangelho crescendo e a igreja crescendo para a glória de Deus através desse poder. O John Stott, ele vai dizer que, falando que o ganhador de almas, ele precisa do poder de Deus para ganhar almas. Ele vai dizer que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. Cristo envia o Espírito Santo para a igreja, para deixar uma igreja poderosa, revestida de poder e de unção, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. John Stott dizendo isso. E a mesma ordem, então, essa ordem de esperar o revestimento de poder, ela precisa ser observada hoje. Nós precisamos observar isso hoje, que nós não podemos fazer algo para Deus sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos executar tais obras para Deus sem o poder do Espírito Santo. Não basta eu ser selado com o Espírito Santo, não basta eu ser convertido e ter recebido o Espírito Santo, mas eu preciso, em algumas ocasiões, do poder do Espírito Santo. Eu preciso do revestimento, eu preciso do revestimento do poder para continuar, para prosseguir, para enfrentar, para ser encorajado. Eu preciso desse poder do Espírito Santo de Deus. Eu preciso. Então, Martin Lloyd Jones, ele diz também sobre isso: se fosse possível colocar o Espírito Santo num livro de farmacologia, ele diz que ele colocaria junto aos estimulantes, pois é ali que ele deve estar. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos capacita e nos estimula a ganhar almas. É o Espírito Santo que nos estimula a ganhar almas. É Ele que nos impulsiona a ganhar almas. É Ele que nos deixa inquietos enquanto nós não ganhamos almas para Cristo. Meu irmão, como que vai a sua vida? Está sossegada em relação de ganhar alma para Jesus? Você está tranquilo? Porque se tiver, está perigoso, está algum problema. Precisa ser revestido, precisa ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Se não há incomodação de não ganhar nenhuma alma para Jesus, precisamos rapidamente pedir
o poder do Espírito Santo que nos revista, porque é Ele que nos estimula a ganhar almas para Jesus. É Ele que faz isso com a gente. É Ele que estimula a obra missionária. É Ele que estimula os homens de Deus a entregar as suas próprias vidas por amor de muitas pessoas. É Ele que estimula esses missionários, às vezes, deixarem tudo, homens capacitados, letrados, formados, médicos, doutores, que deixam tudo para seguir o ID de Jesus, ou a ordem de Jesus em específico na sua vida, e vai fazer a obra missionária, vivendo em momentos de precariedade, privações, por causa desse grande estimulante que é o Espírito Santo de Deus, no que se diz respeito da obra missionária. Sem esse estimulante poderoso que é o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos fazer, nós não temos ânimo para fazer, nós não temos vontade para fazer, nós não queremos fazer. Então, o Espírito Santo, nós sabemos muito bem que é Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho. O Espírito Santo, então, ou seja, é da mesma substância, é igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, juntamente com o Pai e com o Filho, porque o Espírito Santo é Deus, e ele está na obra missionária. Então nós devemos entender que sem o poder do Espírito Santo de Deus, nós não iremos avantes. O Espírito Santo é quem aplica então a obra da salvação na vida daquele que crê. É Ele que aplica. É Ele que aplica a obra da salvação na vida daquele que crê. Mas crê em quê? Crê no Evangelho, na mensagem do Evangelho. Não tem outra mensagem que vai fazer com que o ouvinte, o pecador, ouça, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar em plena harmonia, em plena perfeição, na conversão do pecador, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém se rende ao Evangelho, ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo já estava fazendo esta obra de salvação no interior do pecador. E aí é quando o pecador se rende: eu quero Cristo, eu quero viver para Cristo, eu quero abandonar a minha vida pecaminosa. É porque ele ouviu a mensagem do Evangelho e a ação salvadora do Espírito Santo trabalhou internamente no coração desse pecador, como trabalhou no teu coração, como trabalhou no meu coração, e é por isso que nós estamos aqui ouvindo a mensagem do Evangelho. Então, o termo aqui dessa obra, a obra de salvação, o termo salvação, compreende a vocação eficaz. Esse termo nos mostra a vocação eficaz. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9 diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É essa vocação eficaz apresentada aqui de Mateus que é chamado. Ele diz, Jesus disse: segue-me. O que ele fez? Ele começou a explicar muita coisa, começou a questionar, Dona Rosa, começou a argumentar: deixa eu enterrar meus mortos, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Não, aqui é um chamado eficaz. E eu estou falando de salvação, meu querido, ação, o chamado, a vocação eficaz. Mateus sendo chamado por Cristo. Também o termo salvação, ela se compreende também como a regeneração ou o novo nascimento. Vamos ver lá em Tito também, quem achou pode ler. Tito capítulo 3, o verso 5. Tito 3, versículo 5.
Então, perceba, não por obras de justiças praticada por nós, ou seja, não pelos nossos méritos, não pelos nossos méritos, mas o que ele vai dizer aí? Mas segundo a sua misericórdia. Um dos atributos de Deus é misericórdia, ele se compadece daquele que está em miséria. Ele diz então, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Por quê? Salvação significa então a regeneração ou o novo nascimento. É o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo que faz isso, renovador do Espírito Santo. Também o termo salvação compreende também adoção espiritual. Lê para mim lá em 1 João, o capítulo 3, o versículo 1, 2 e 3. A palavra, o termo salvação também significa adoção espiritual. 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Quem achou pode ler. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então, o termo salvação também significa adoção espiritual. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Jesus disse que o mundo nos odiaria, porque nós somos dele. Jesus disse que o mundo nos rejeitaria. Ele disse, assim como me odiou, assim como me rejeitou, assim como me desprezou, o mundo também vai desprezar você. Jesus já mostrando que nós agora não pertencíamos mais ao mundo, mas que nós agora somos propriedade exclusiva dele, seus discípulos, seus filhos. Ele diz que nós somos filhos, que grande amor nos tem concedido o Pai. Isso é coisa extraordinária, meu irmão, porque nós fomos adotados de uma forma espiritual em Cristo Jesus. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Ele repete de novo, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então tem uma vida de purificação, porque você é filho de Deus. Você deve andar como filho de Deus. Você deve buscar a santidade, a santificação, a purificação, porque você foi dado a você o direito em Cristo Jesus de ser chamados filhos de Deus. Então, salvação, também esse termo significa adoção espiritual. Uma união com Cristo. Olha comigo o Evangelho de João, capítulo 15, mas nós não vamos ler tudo porque é extenso, mas nós fomos também unidos a Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, quem conhece? A videira e os ramos, que nós fomos enxertados. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós estamos ligados nele, nós estamos unidos a Cristo.
E aquele que está unido a Cristo, o reverendo Mariano disse isso aqui, aquele que está unido a Cristo, e Cristo está unido a ele, esse dá muito fruto, muito fruto. Mas aquele que não está ligado, que Cristo não está ligado nele, esse vem, e que não dá fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele vem limpar, ele não corta, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. É aquele que está ligado na união com Cristo. A conversão também, o capítulo 18 de Mateus, fala também de conversão. Olha comigo, quem achou pode ler, capítulo 18, verso 3 de Mateus. O termo salvação fala de conversão. Mateus 18, 3. Quem achou pode ler. Muito bem. Quando você olha aqui para esse texto, quando Jesus ele se refere às crianças, falando da conversão, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, Jesus aqui está falando da característica de criança. Ele está falando das características da criança. Se vocês não for como uma criança, né, que você põe ela de castigo, você dá uma palmadinha nela, daqui a pouco, dá 5 minutos, ela está te abraçando, está te beijando, ai vovó te amo, mamãe eu te amo, papai eu te amo, é assim. Ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela não tem atitude de mágoa, de ira, ela não sustenta. Jesus está falando sobre essa característica da criança, né, que ela tem uma facilidade muito grande de se recompor do fato que ocorreu, do que aconteceu. Jesus está falando isso, vocês devem, se não... Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, esse termo salvação, ele fala de conversão. Irmão, está cheio de crente rancoroso aí. Irmão, acredite você, eu já vi crente dizendo, olha, eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. Já, irmão, crente de anos, ó. Não estou falando do crente que converteu ontem, não. Estou falando de crente de ano. Irmão Cristo, tem crente ruim, irmão, que não perdoa. É torrão, teimoso. Não fala com. Não volta mais à amizade. O Diego está rindo ali. Tem crente que não olha mais na cara do parente. Eu estou contando história aqui? Eu estou contando história ou é uma realidade isso? Não, aqui nessa igreja não acontece isso não, dona Rosa, aqui não, essa igreja é perfeita, não tem nenhum aqui que teve problema, né? Imagina. Fala, Diego. Sim. Então, meus irmãos, a conversão é muito importante. A conversão, por isso que o poder do Espírito Santo, esse poder que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que esse poder, ele não é só para um momento. Esse poder, ele deve ser contínuo na vida do cristão, porque ele que vai nos convencer que estamos errados, que está errado, que não está certo. Esse poder do Espírito Santo deve estar em nós para guiar a nossa vida, para conduzir a nossa vida. Mas também esse termo salvação, ele mostra não só a conversão, mas arrependimento e fé salvadora. E nós vamos ver lá em 2 Timóteo, quem achou pode ler, vamos folhear a Bíblia aí, meus irmãos, vamos treinar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, quem achou pode ler. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5, e depois o outro acha para mim Efésios, capítulo 2, verso 8. Timóteo 2,5 diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E aqui é o combater da fé, aqui é a vida cristã. Ele está mostrando, ilustrando o atleta, que o atleta
ele deve seguir os princípios que é dado a ele. Ele deve seguir os princípios da corrida, porque senão ele será desclassificado. Então, a vida do cristão, o arrependimento e a fé salvadora, ela deve reger, ela deve conduzir o cristão dessa forma, aonde o cristão viverá debaixo das normas da palavra de Deus, seguindo, combatendo, se estimulando na fé pelas normas da palavra de Deus. Então eu preciso obedecer essas normas da palavra de Deus como um atleta. Eu preciso examinar a Escritura, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso estudar as Escrituras, para que eu seja conduzido pelas normas da palavra de Deus, aonde a ação do Espírito Santo de Deus está cuidando da minha vida, cuidando da sua vida. Mas vamos ver lá em Efésios também, capítulo 2, o verso 8, quem achou pode ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, até nisso nós precisamos desse dom de Deus, para crer, para ter essa fé, que não vem de nós, mas vem de Deus, irmãos. Para você ter uma ideia, a gente estava tão ruim, que até para crer a gente não tinha condição nenhuma, não é, Diego? Até para crer em Deus, nós não tínhamos condições nenhuma. Ou a graça que nos alcançou, e eu não sei onde foi que a graça te alcançou, pelo menos da minha parte a graça teve que, o negócio foi feio, mas ela alcança. Não há abismo mais profundo para aquele que ainda há vida, que a graça não possa buscá-lo. A graça vai no mais profundo abismo e resgatar aquele que ainda tem vida, porque enquanto a vida há esperança. Eu não sei que momento da sua vida a graça te alcançou, mas ela te alcançou. E Deus então nos deu fé. Nós fomos salvos por intermédio da graça em Cristo Jesus, pela fé, que isso não veio de nós, mas que veio do próprio Deus nos salvando. Salvação também significa justificação. Lê para mim Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Termo salvação também quer dizer: então, justificado, pois, mediante a fé, e essa fé que é dom de Deus. Então, perceba que não há nenhum mérito humano aqui, que toda a obra salvadora, redentora, justificadora, santificadora, regeneradora, toda essa obra é de Deus, irmão. Não conta nada conosco, nada. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí vamos voltar lá, a velha cena de Lázaro, lá no túmulo. Lázaro, lá está morto, saia para fora. Só quando a voz de Cristo chamou, que ele atendeu a voz, e foi, então se levanta e aparece, com a pele, como uma pele de nenê, e aparece ali, ele é desenfaixado. Mas o fato é que a voz de Jesus, a palavra poderosa, a ação poderosa do Espírito Santo, ela traz de volta aquele que estava morto. Então a nossa condição era essa. Nós estávamos mortos, irmão. Morto não fala, não vê, não sente, não tem desejo, não tem nada. Precisou então a obra, o amor de Deus para conosco, para que pudéssemos estar aqui hoje. Nos colocou fé para crer, nos salvou pela obra graciosa do Filho, nos salvou. Então nós não temos mérito nenhum. Então toda esta obra salvadora, a obra da santificação, toda a obra salvadora, ela é realizada pelo Espírito Santo, que está vinculada à obra de Jesus, está vinculada. Então, se ela está vinculada, sem a ação do Espírito Santo, nenhuma alma será ganha por Jesus, irmãos, nenhuma, sem a ação do Espírito Santo, porque ela está vinculada. Dr. Moody disse que não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. Moody disse isso. Não há melhor evangelista do que o Espírito Santo. Não há.
é o Espírito Santo, e nós precisamos desse poder para ganhar almas. A gente fica olhando, né, os testemunhos das pessoas, né, dos missionários, mas como que ele foi? Como que ele consegue? Como que ele faz isso? Como que ele teve coragem? Sabe o que é isso, irmãos? Poder do Espírito Santo que faz isso. Como que ele deixou, eu nem vou falar abandonar, não é abandonar, não foi abandono, foi amor pela obra missionária, foi o poder do Espírito Santo que o estimulou e o impulsionou a deixar a sua velha vida, a sua vida, para servir ao reino de Deus. É o poder do Espírito Santo. Nós lemos aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos isso, o que você percebe nessa leitura que fizemos do versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós precisamos pensar qual é, a primeira coisa, qual é a natureza desse poder? Qual é a natureza desse poder? Alguém arrisca dizer? Esse poder que eles seriam revestidos. Qual é a natureza desse poder? Da onde vem esse poder? Quem que arrisca dizer? Poder de Deus. Esse poder, ele vem a sua natureza vem de Deus. A fonte desse poder vem de Deus. Mas se a natureza desse poder vem de Deus, se a fonte desse poder vem de Deus, qual é o propósito então do poder do Espírito Santo nessas pessoas? Vamos lá. Lendo o texto, qual que é? É para evangelizar, isso. Exatamente, era o poder para evangelizar, não é poder para se promover, era? Não é poder para se tornar estrelinha, era? Não é poder para se tornar famoso, não, é poder para evangelizar, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, irmão. Agora eu digo para você, as pessoas querendo poder, eu não sei que poder é esse que eles falam que tem, um poder que não ganha alma, um poder que não promove a glória de Deus. Essas pessoas que estão falando de tanto poder, que não muda a vida de pessoas, e você vê esses grandes movimentos fazendo, vem para esse movimento de poder, culto de poder, unção e poder, mas que você não vê resultado para a glória de Deus, você não vê salvação de almas, você não vê Cristo sendo exaltado, você não vê Cristo sendo glorificado. Se fala tanto de poder que as pessoas desconhecem que poder é esse, mas o poder que Atos dos Apóstolos, que Jesus está dizendo, é poder para pregar o Evangelho, é poder para enfrentar muralhas e barreiras, é poder para enfrentar o mundo com a pregação do Evangelho. É a ordem de Jesus para ir pregar o Evangelho, para pregar em todo o mundo o Evangelho de Jesus Cristo. E daí nós vemos os missionários amantes do Evangelho, que estão em todo o mundo obedecendo o ID de Jesus. E é lógico que na chamada missionária, irmão, nem todos têm chamada para ir lá para a Índia, para a África, para o Paquistão. Ninguém, nem todo mundo, cada um é chamado, mas todos recebem o ID, essa ordenança de pregar o Evangelho a toda criatura, é de todos nós. Você não precisa de uma placa de missionário aí, todos nós. Deus quer usar você lá na tua vizinhança, na tua rua, nos teus parentes. Deus quer te usar como missionário, e para isso Ele quer revestir e te dar poder para fazer isso. Você precisa de poder para fazer isso, e o propósito então desse poder é para que avance cada vez mais.
Se encher do Espírito Santo, irmão, o resultado é: eu vou fazer mais, eu vou avançar mais, eu vou andar mais, eu vou ir além. Ser cheio do poder do Espírito Santo é avançar, é sem ter medo de pregar o Evangelho, sem ter receio de pregar o Evangelho, receber esse poder do Espírito Santo. Então Jesus, ele determinou aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Foi o texto que nós lemos, que eles aguardassem a descida do Espírito Santo. Então a grande comissão é que eles esperem serem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus e depois saem para pregar o Evangelho. Essa é a ordem, para que eles vá e preguem o Evangelho. Essa é a promessa, para que eles venham e sejam cheios do Espírito Santo. E nós vemos que o derramamento do Espírito Santo, que é uma promessa do Pai, nós vemos isso, que é uma promessa do Pai, porque o profeta Joel, ele já havia profetizado, ele disse que acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Livro de Jeremias, capítulo 2, o verso 28 e 29. Então o derramamento do Espírito Santo quebra a barreira, qualquer tipo de barreira. Jesus disse que ele enviaria esse poder, mas que eles aguardassem para que eles fossem revestidos desse poder. Mas aí a grande pergunta para nós é: qual é a importância do poder do Espírito Santo para realizar a obra de testemunhar a Jesus Cristo? É possível então fazer a obra de ganhar almas sem o poder do Espírito Santo? É possível, irmãos? O que vocês acham? É possível? Sem o poder do Espírito Santo, sem o revestimento, é possível você ganhar almas para Cristo? Não sai, não é possível, porque na primeira batalha, se você não tiver revestido do poder do Espírito Santo, você vai recuar. Tem que estar cheio de ousadia, tem que estar cheio do Evangelho. Mas aí eu quero identificar com vocês, dentro desse estudo, alguns principais nomes que o Espírito Santo recebe. E ele vai receber lá no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16. Quem achou pode ler por gentileza. Evangelho de João 14, o verso 16. Então, esse título que o Espírito Santo recebe, um dos títulos, que ele é o Consolador, Jesus dizendo que vai rogar ao Pai para que ele vos dará um outro consolador. Mas aí, para que Jesus está rogando que envie um outro consolador? E eu quero que você entenda isso, quando Jesus está usando esse termo, outro consolador, ele está falando da mesma essência, do mesmo propósito, com o mesmo poder. É isso que ele está falando, a fim de que esteja para sempre convosco. O que Jesus quer dizer aqui? Ele está dizendo que a presença poderosa dele não vai se afastar deles, pelo contrário, ele vai rogar ao Pai que envie o outro consolador, da mesma essência, mesmo poder, da mesma ação, e que estará com eles sempre, e que estará sempre com eles. Então, meu amado irmão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está conosco sempre. Não é só uma hora não é só uma vez não, ele está conosco sempre. A presença de Jesus Cristo está conosco sempre, na vinda do outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Jesus está com você. Está entendendo isso? Está entendendo, irmã Cidinha? Jesus está com você.
apesar dele ter subido aos céus, ele rogou ao Pai um outro Consolador, da mesma essência, do mesmo propósito, do mesmo poder, para que esteja conosco até a consumação dos séculos. Então, você pode orar a Jesus, pode orar ao Espírito Santo, pode orar ao Pai, que você estará falando com a Trindade. Estará falando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então o nome dado a ele é Consolador. O Pai é Consolador, o Filho é Consolador, o Espírito Santo é Consolador. Mas também é dado outro nome a ele também, de Espírito Santo. É dado também de Espírito Santo. Nós vamos ver aí no verso 26 ainda de João 14, olha o que diz aí o versículo 26. Mas o Consolador, então, daí identifica ele então como o Consolador, e depois vai identificar como o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele recebe também o título de Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo aqui nesse contexto? Olha aí comigo, está aqui. O papel do Espírito Santo é que vai ensinar todas as coisas e lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele está falando com os discípulos. O Espírito Santo vai continuar a obra. Ele vai continuar a obra, porque ele já está inserido na obra. E o Espírito Santo, que recebe o título de Consolador, ele é o Espírito Santo também que vai instruir, que vai encaminhar, que vai ensinar todas as coisas e que vai fazer lembrar, irmãos. Lembrar. Aí tem uma coisa, né? As pessoas, eles querem lembrar das coisas acerca da palavra de Deus, mas se nós não lermos, como é que o Espírito Santo vai lembrar do quê? Se eu não leio, o Espírito Santo vai me lembrar daquilo que eu leio, daquilo que eu examino, daquilo que eu estudo, daquilo que eu tenho a comunhão. Ele vai nos lembrar de todas as palavras de Jesus, de todos os mandamentos de Jesus, de toda a sua escritura. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo para guiar a nossa vida, meu irmão, para guiar nossas vidas. Mas ele também recebe não só um título de Espírito Santo, porque ele é santo, mas recebe o Espírito Consolador, mas também recebe o Espírito da verdade. Ele também recebe o Espírito da verdade, esse título. E aí nós vamos ver lá no capítulo 16, do verso 23, vamos ver aqui o que ele diz. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Por quê? Porque o Espírito Santo é a verdade, é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Mas nós vamos ver lá em 1 Pedro, o capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Olha o que diz o texto. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo também. Sede santos, porque eu sou santos. Então, ele é Consolador, ele é Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele tem esse poder, e esse derramamento é então para revestir os servos de Deus para pregar o Evangelho. Mas aí nós precisamos ver quais são os ministérios do Espírito Santo, segundo Jesus. Nós vamos ver ainda no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 26 novamente, que diz que esses mistérios então é de ensinar, é de fazer lembrar todas as coisas, de falar, de estar em plena harmonia com o Pai, com Cristo, ensinando a guardar. O capítulo 15 ainda, versículo 26, ele diz aqui: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo veio para testificar de Cristo. Ele veio para testificar de Cristo, porque é isso que Cristo está falando. Quando o Espírito Santo, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Capítulo 16 de João, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, mais uma vez, ele vos guiará a toda a verdade. Isso aqui é importante nós pararmos aqui, porque esse é um dos ministérios do Espírito Santo, segundo Jesus. Nós lemos aqui o capítulo 16 de João, o verso 8 a seguir. Preste bem atenção nisso aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que o Pai, tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Perceba que um dos ministérios do Espírito Santo não é fazer a própria vontade. Perceberam aqui que Jesus está falando? Que ele vai fazer exatamente aquilo que o Pai guiar em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, que o Espírito Santo não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Anunciar e falar aquilo que ele ouviu de quem? Do Cristo. O Espírito Santo, ele é santo, obediente, e não vai falar dele, ele vai falar de tudo aquilo que ouviu de Cristo. O seu ministério é anunciar as verdades e testificar a obra de Cristo. É por isso que o Espírito Santo está aí, habitando em nossos corações, porque ele está convencendo ainda o homem do pecado, da justiça e do juízo, e testificando que Cristo é o Salvador do homem. E a obra, o ministério do Espírito Santo é levar, guiar na verdade, que é a palavra de Deus. É guiar em toda essa verdade. E ele diz ainda no versículo 14: ele me glorificará. Quem me glorificará? O Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a obra do Espírito Santo é uma obra perfeita e que eleva e que exalta o nome, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, e eles trabalham em plena harmonia. Você percebe isso, que eles trabalham em plena harmonia. Eles estão atuando, estão agindo, estão convencendo, estão trabalhando, está levantando homens e mulheres cheios do poder, porque o Espírito Santo tem esse poder para guiar homens e mulheres para a grande missão, a obra de Jesus Cristo. Meu irmão, mas a pergunta que eu quero fazer a nós temos experimentados na vida o agir do Espírito Santo? Nós temos experimentado o agir do Espírito Santo na nossa vida? O Espírito Santo tem nos impulsionado e levar o nome de Cristo a ser glorificado? Nós temos experimentado o agir do Espírito Santo na nossa vida? Você tem experimentado isso? Você tem aberto os teus horizontes acerca da obra missionária, da urgência da obra missionária? Você tem buscado esse poder do Espírito Santo de Deus? Talvez você não tenha vontade, não tenha ânimo, não tenha estímulo, mas você tem buscado em Deus esse poder do Espírito Santo para te estimular? O Espírito Santo, ele produz o processo do convencimento do pecador. Ele produz isso, nós lemos isso, porque quando ele vier, e ele já veio, ele convence o pecador do seu pecado. Ele tem esse poder de convencimento do pecador, o seu pecado, convence ele da justiça, convence o homem do juízo de Deus. E é isso que faz com que o pecador arrependido se renda à mensagem do Evangelho.
Desista da sua vida pecaminosa e errada, errante. E agora ele se lança aos braços de Jesus, porque o Espírito Santo fez essa obra poderosa no seu interior. Nós precisamos buscar esse poder do Espírito Santo, que quando nós abrimos as nossas bocas, quando nós formos falar com alguém acerca da obra de Jesus, que saia da nossa boca palavras regradas e revestidas de poder. De poder. Lembra quando alguns discípulos foram tentar expulsar um demônio do homem, voltaram todo quebrado? Senhor, nós não podemos expulsar por quê? Porque tem caça de demônio que é só jejum, oração. Você tem que ter poder, senão não vai, senão não funciona. Não é só a boa vontade de querer expulsar demônio de alguém, não é só a boa vontade de querer pregar para alguém. Se você não tiver poder na vida, as coisas não vão acontecer. Por quê? A nossa luta é espiritual, ela não é carnal, não é pela imposição da minha voz, não é pelos meus canudos teológicos que eu tenho, mas é pelo poder do Espírito Santo sobre a minha vida. E logicamente é fazendo uma harmonia da comunhão que eu tenho, dos meios da graça que eu já tenho, de me alimentar da palavra de Deus. Aí sim, então, haverá resultados de conversões. Tem famílias de crente que tem família que há 20 anos está na família e ele nunca se converteu, só ele da casa que nunca se converteu. Talvez falta poder, e poder do Espírito Santo que vai convencer. O próprio Espírito Santo não vai falar dele, mas vai falar daquilo que ele ouviu, e ele vai obedecer, e vai cumprir a obra do Senhor. Então, nós vamos parar por aqui, nós vamos dar continuidade depois nesse assunto, falando desse poder do Espírito Santo, que convence o homem. Eu quero nesse momento agradecer aos nossos amados irmãos que estão conosco. Na próxima quinta, o encontro marcado aqui, para estarmos aqui na próxima quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus.